Então, quando começou a montar, né, a chegar nesse nível que ele está hoje, talvez seja um pouco simples ou não, né, mas passou por vários estudos, várias transformações, enfim, né, tem uma porrada de código desenvolvido aí em cima, né, mas que a gente conseguiu chegar à conclusão e a melhor forma de apresentar ele, né, é a estrutura que ele se mantém hoje. Então, o indicador C17 ele foi desenvolvido e está sendo desenvolvido, ainda procurando cada vez mais melhorar, né, potencializar os sinais dele, até mesmo com alguns estudos na tela já. Para quê? Qual que é o objetivo? O objetivo não é fazer as pessoas ficarem milionárias, porque não tem como isso, mas o objetivo é encurtar algum trabalho manual ou alguma análise, né, e servir de apoio para que você, no momento da tomada de decisão, seja auxiliado por ele, por exemplo, né? Então, aqui eu falo um pouquinho dele, né? O que é e qual o objetivo do C17? Que ele foi desenvolvido com o objetivo de minimizar os riscos de perca nas operações executadas de day trade. Não que você não vai perder, tá? Mas ele serve para tentar minimizar, né? Ele tem como meta tentar apontar, né, na verdade, ele nunca vai apontar exato, ele sempre vai, na verdade, apontar o melhor momento de entrada e saída no trade, para facilitar a vida do trade no que diz respeito à análise de indicador. Mas o objetivo principal dele é ser utilizado como uma ferramenta de auxílio para a tomada de decisão. Se a pessoa quiser usar única e exclusivamente ele para operar, não tem problema. Você pode operar por ele, né? Ele vai, a gente vai ver aí, eu vou mostrar um slide, depois eu vou mostrar na prática, né? Na plataforma, ele em si, mas ele vai te posicionar, né, no momento que ele encontrar mais favorável. Mas qual que é o grande problema por trás dele e dos demais que existem, né? O problema é que a gente está trabalhando no mercado, primeiro, de renda variável, segundo, com a volatilidade muito alta e terceiro, com um nível de especulação muito alta, né? E só recapitulando um pouquinho da aula de ontem, quando você usa o tempo gráfico menor, o nível de poluição nas informações ali contidas é muito maior, né? Então a gente vai perceber que você pode usar ele foi desenvolvido para ser utilizado no formato Renko, né? Mas ele funciona no gráfico de 5 minutos, ele funciona em qualquer tempo gráfico, né? Ele funciona para qualquer ativo, e aí basta você aplicar ele, as configurações dele e a forma que você quer acompanhar ele, o tempo gráfico que você quer acompanhar ele. Pode colocar outro indicador em cima? Pode, não tem problema, né? A gente vai ver que eu utilizo o MACD também, né, ele, na verdade, o MACD, a verdadeira função dele é para mostrar, digamos assim, a distorção, né, de movimentos no mercado. Mas a gente vai usar ele como uma ferramenta de confirmação, né, talvez daquele movimento que o mercado esteja fazendo. E ali vai ter outros indicadores também que vai ajudar. Mas só recordando, ele é mais um, né, para auxiliar os traders na tomada de decisão, auxiliar eles no momento de entrada, tá? E por trás dele tem algumas verificações que ele faz e de forma automática ele vai aí fazer a regra de coloração,
fazer, a gente vai ver que ele traça as linhas de suporte e resistência automática, né? Ele só não está conseguindo ainda fazer as linhas de tendência, mas esse é um dos objetivos que a gente vem tentando montar nele para quê? Né? E você não precisa ficar traçando isso todos os dias, né? Então, quando você abre a plataforma, né, busca no gráfico, insere ele no gráfico, ele vai trabalhar sozinho ali para você. E você ali em cima também pode inserir outro indicador para confirmar esses movimentos ou não. Então ele é bem legalzinho, né? Tem até uma média móvel que a gente montou, só que não está nele ainda, eu vou inserir nele, que é uma média móvel feita por nós mesmos, não é nenhuma. Ela leva em consideração alguns períodos, né, internos para montar aquela média, né? Ela funciona como uma média móvel normal, mas ela também ajuda, ela serve de parâmetro para a gente ver, né, se o preço ainda continua numa tendência de alta, continua numa tendência de baixa, o que está acontecendo com o preço ali naquele momento, né? E assim como as outras médias móveis, ela também pode ser usada como suporte e resistência, né? O mercado também usa em alguns momentos as médias como suporte e resistência, para a gente ter uma noção também de rompimento, enfim, de todos os detalhes. Então é isso aí, né? É mais uma ferramenta para auxiliar. Só um outro detalhe também, você pode automatizar suas operações através dele também. Eu vou mostrar como é que faz, né? Mas aí o que vai acontecer? Você vai precisar de um software extra, né, que faz a leitura da regra de coloração ali, que a gente vai ver, e ele vai ficar operando para você de forma automática, né? Como se ele estivesse clicando ali na plataforma para comprar e para vender. E você estabelece a regra, a forma, o formato que ele vai ler, né, as cores que ele vai ler ali, que tem as cores padrões também. Então dá para você automatizar o negócio também, só que você vai precisar de uma ferramenta extra, né? Hoje nós temos uma ferramenta no mercado, nós não, né? Tem uma empresa, se não me engano, lá do Rio Grande do Sul, de Curitiba parece, não sei, que chama, deixa eu lembrar o nome dela aqui, depois eu vou ver aqui, eu falo para você. Mas você tem que fazer assinatura e a função dessa ferramenta é o robozinho que a gente chama, né? Que o mercado chama, que ele vai ficar fazendo a leitura da coloração ali dentro do gráfico, né? E ele tem uma forma automática que ele dispara um movimento de como se você estivesse clicando nos botões de compra e venda da plataforma. Você vai posicionar lá e ele vai fazer essas operações para você. Então, resumindo, você consegue automatizar isso, mas através de um software, né, para ficar fazendo a leitura. Por que tem que adquirir esse software? Eu não tenho nada, na verdade eu não tenho nem parceria com essa empresa, né, mas é a única empresa no Brasil hoje, né, que tem esse formato de robô que fica lendo as coisas. Tem outros também que existem, mas qual que é o problema? É que a própria plataforma, que é o Profit Chart, né, a Nelogica está desenvolvendo um robô interno, mas ainda o que ela tem custa muito caro ainda, né? Então, assim, é mais viável a gente procurar uma alternativa paralela que tem a mesma função e que executa as operações da mesma forma. Então, vamos lá então para o C17, né? Aqui na apresentação a gente traz um pouquinho de como que ele funciona, né? O que ele traz. Então, na verdade, ele é uma regra de coloração com alguns indicadores dentro dele, né? Então, as cores padrões que foram definidas para ele, para informar o mercado em queda, são a cor laranja, né? O branco
significa uma indecisão ainda, né? Então não seria um momento nem de compra e nem de venda, digamos assim. Quando está branco, ele não está entrando em nenhuma das regras estabelecidas internamente no indicador. E o verde, né, é quando ele plota a cor. Quando ele plota a cor verde, ele está indicando um movimento de alta, ou seja, um movimento de compra. Então percebe que ele vai, né, até um determinado momento, por exemplo, aí na queda, e depois ele chega no momento, ele começa a tentar reverter essa situação e fica verde, tenta subir, mas depois ele não ganha força, tá? Ele também tem, que aqui não está dando para mostrar, mas eu vou mostrar na plataforma daqui a pouquinho para vocês, a questão da marcação do nível do preço máximo que o ativo atingiu naquele dia e o nível do preço mínimo, ou seja, a máxima e a mínima do dia. Ele também vai plotar numa linha no gráfico para a gente ter uma noção, né? Por exemplo, se o preço continuar caindo, se ele está chegando perto da mínima do dia ou até mesmo do dia anterior, enfim, a gente consegue analisar isso, né? O rompimento da mínima e da máxima, seja ela do dia ou do período, né? A máxima de um determinado período que ele encontrou. Então também é plotado de forma automática no gráfico. Esses tracinhos aqui que a gente está vendo no gráfico nada mais é do que o suporte e a resistência que ele vem marcando ao longo, né, do período que a gente definiu, né, lá do gráfico. Então, aquilo que a gente estudou ontem de marcação de suporte e resistência, ele faz sozinho aqui. A gente conseguiu criar essa regrinha para ele fazer essas marcações. E aí aqui vem os detalhes, né? Lembra que ontem nós conversamos sobre rompimento de suporte, rompimento de resistência, enfim. Quando depois a gente falou da questão dos formatos do candle, que o Danilo fez a pergunta do martelo, né? Se ele seria um pouco mais forte quando o mercado estivesse aproximando da mínima, enfim. Então dá para a gente identificar isso daqui e não precisa ficar traçando no gráfico aquelas linhas. E elas vão aparecer de acordo com o tempo gráfico que você escolher, né? Então, toda vez que ele fizer um fundo ou um topo, ele vai plotar a máxima e a mínima daquele momento. Qual que é a nossa obrigação? É verificar se ele está rompendo, por exemplo, a mínima, né, igual aconteceu aqui, ou se ele está rompendo a máxima. Mas, o que precisa ser feito? Que nós falamos ontem. Todo rompimento de máxima e mínima, ele precisa do quê? De uma confirmação. Então, não necessariamente quando ele rompe, né, você já entra vendendo. Pode ser, né, mas o legal é se ele tiver uma confirmação aí, ou seja, um próximo renco, né, ou candle que seja, confirmando que o preço, né, fechou abaixo daquele nível, né? E olha aqui, só um detalhe, né? Como a gente falou de mercado, de muita volatilidade de mercado, a entrada na compra ele deu aqui embaixo, né? E logo pela frente ele já tinha plotado uma linha da máxima anterior. Então isso daqui seria uma linha de resistência. Então percebe que o mercado começou a subir, até rompeu a resistência, né? Confirmou com o próximo candle, só que em seguida ele já voltou, né? Esse mercado ele vem de uma tendência longa de queda, então ele não teve forças para realmente quebrar essa tendência e continuar. No entanto, ele voltou a cair, deu uma outra entrada aqui na frente, mas percebe que foi curta, né? Logo ele voltou, já rompendo a mínima que ele fez anteriormente, né, e foi embora. E percebe que, se a gente olhar, ele já rompeu também a outra mínima anterior. Então, de fato, né, ele está voltando para a tendência de queda dele nesse exemplo aqui. Tá, outra coisa que o indicador mostra. Então, da máxima, além do preço máximo
e mínimo do dia. Além dele fazer a regra de coloração, né? Também, além dele mostrar, plotar no gráfico o suporte à resistência, de acordo com o período gráfico aí, para a gente ter uma noção também de rompimento, ele vai trazer para nós no gráfico o ponto de compra, né? Marcando aqui do lado do nível, na barra de nível de preço, né? Então, ele vai mostrar em laranja o preço para comprar quando ele estiver em queda. Esse preço aqui ele sempre vai jogar um renco para frente, tá? E o preço de compra também, que ele já estabelece o nível de um preço de compra caso o mercado comece a fazer uma possível reversão da queda, né? Então ele já vai lá e plota o nível de compra, mas não que necessariamente você vai ter que entrar naquele nível, ele só está mostrando para você, se o mercado começar a subir, qual que é o próximo destino dele, e naquele destino você já está enxergando qual que é o preço que ele vai chegar ali. Ele está antecipando para você, né, um movimento completo de um boxe desse, né, para cima ou para baixo do preço que ele está trabalhando. Então isso já fica visual para você na tela, né, o nível do preço que você tem que se posicionar, né, para você não ficar esperando o mercado ir para ver qual preço que ele vai buscar, enfim, para você também não precisar ficar fazendo conta de cabeça. Esse box aqui ele anda 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, né, resultado. Então ele já vem e facilita a vida, mostrando os níveis de forma automática. Aí as cores são de acordo, né, com as cores do movimento, de alta e baixa. Então ele também tem essa ferramenta que ajuda, né, você verificar os níveis de preço. Embaixo nós temos um MACD simples que tem uma configuração padrão também. Então como que a gente usa ele? Exatamente vendo, né, como que está o movimento aqui. E a média móvel que também nós usamos aqui serve de parâmetro para ver que, por exemplo, essa tendência de baixa aqui, ela começa a perder força, né? Aonde o MACD aqui, a barra do MACD começa a se distanciar cada vez mais dessa média. Então, isso é uma probabilidade que o mercado está procurando subir naquele momento, né? Então, percebe que a regra de coloração também ajuda. Isso daqui é uma função a mais, é um indicador a mais para a gente enxergar se realmente como que está, né, o movimento de queda aqui com base em outro indicador, no MACD, por exemplo, né? Se ele está perdendo força ou se ele ainda está com força ainda para cair, né? Então a gente começa a colocar algumas outras ferramentas para auxiliar também a tomada de decisão. Quanto mais o MACD estiver para baixo da média móvel, isso significa, nesse estudo nosso, que o mercado ainda continua com muita força para cair, né? Ele só vai começar a perder força quando o MACD volta para cima da média, né? No caso aqui a gente percebe no movimento aqui que ficou branco, né, que ele não se enquadrou no estudo, mas que ele tentou, né, sair dessa tendência de queda, só que ao longo do tempo ele foi voltando de novo, né, não deu sinal nenhum, nem mesmo de venda, mas depois ele voltou para baixo da média móvel, confirmando aí a queda do mercado, e logo na frente ele começa a perder força e tentar reverter essa situação aqui. Então isso aqui embaixo, na verdade, é mais um indicador, né, que contém a regra de coloração que a gente montou, mas para nos mostrar, para nos confirmar que uma certa tendência ela está perdendo força, né? Então isso também pode ser, o MACD também pode ser usado com a mesma regra de coloração para ver divergências também,
ou convergências, enfim, né? Mas que você consegue aplicar essa mesma regra de coloração daqui de cima no MACD. E se você quiser se adaptar a alguma outra média móvel também, aí fica a critério de cada um. Então, tem a questão da média móvel que a gente vai colocar aqui depois, ainda não tem, né? Mas ele é isso daí, tá? Então, C17 é essa regra de coloração, juntamente com indicadores aqui, juntamente com os níveis de preço que ele plota, né? E juntamente com outro indicador para nos dar uma direção e saber se o mercado está perdendo força ou não. Você pode colocar, como eu disse, outro indicador aqui e aplicar a mesma regra de coloração para ajudar, né? Então, enfim, aí fica a critério de cada um. Então ele funciona nesse formato. E toda vez que você montar o tempo gráfico, ele vai trabalhar conforme o tempo gráfico que você estiver montando. Lembrando que quanto maior o tempo gráfico, mais confiáveis são as informações. Então, mais assertivo será o momento que ele mostrará para você o ponto de compra ou o ponto de venda do negócio, tá? Então, essa aí é a carinha dele. Eu vou agora para a plataforma para a gente ver ele lá um pouco mais detalhado. Nesse exemplo aí, nós usamos o dólar, né? Agora eu vou mostrar lá com aí o mini dólar, lá eu vou mostrar com o mini índice, a gente vai mudar os tempos gráficos, enfim, para começar a acompanhar e ver ele um pouco mais de perto, de forma real o negócio. Só um minutinho agora que eu vou sair dessa telinha aqui e vou abrir a plataforma para a gente pegar a tela da plataforma, tá? Só um minutinho. Então vamos lá. O que acontece aqui, né? Aqui a gente tem ele, então, como eu disse para vocês lá no começo, como que a gente pode automatizar esse operacional dele, né? A gente vai criar aqui no Profit, é facinho criar isso, né? Eu chamo ele de robô automatizador, mas é uma telinha de um gráfico que a gente vai colocar, né, um indicador dele e vai trazer ele nesse formato aqui. E aqui dentro nós vamos aplicar a regra de coloração, né? Para quê? Para que o robozinho automatizador lá ele consiga ler essas cores. Agora eu me lembrei do nome do software, né? Chama fugiu o nome agora. Espera aí, deixa eu ver aqui na minha tela. Ele chama Visual Bot, que é o programinha que faz a leitura, né, para executar as ordens de compra ou venda de forma automática. Então a função desse robô é ler essas cores aqui, né? E lá dentro dele você vai falar para ele que a cor laranja é venda e que a cor verde é compra. E ele vai ter uma funçãozinha que você vai posicionar um botãozinho dele aqui em cima desses botões de compra mercado, venda mercado, tem o zerar e cancelar dele também. Então toda vez que ele lê uma dessas cores aqui, ele vem automático e clica aqui no botão. Ele também tem uma função interna que ele vai fazer aqui no Profit também. Você consegue colocar uma função interna que ele utiliza as teclas de atalho, né? F4, F5, F6, enfim, que são as teclas utilizadas de atalho para esses botões aqui. Então, se você não quiser posicionar aqui em cima dos botões para ele ficar clicando, né, comprando e vendendo, você pode usar as teclas de atalho que ele funciona do mesmo jeito, né? O que vai acontecer? Ele vai... Oi? A tela está piscando. Tá piscando? Tá, faz um minuto. Espera aí um pouquinho.
Fechou a tela? Eu vou compartilhar de novo, só um minutinho. Tá piscando ainda? Não, agora tá bom. Parou, beleza. Obrigado. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar lendo e executando a ordem de compra e venda. Só que tem um pequeno detalhe nesse software, né, que ele faz a leitura para automatizar as operações. Você não pode ficar mexendo no computador com o mouse, principalmente quando ele estiver usando as funções de clicar aqui, ó. Por quê? O que acontece? Como ele faz o clique automático, se você estiver usando um computador e fazendo uma outra coisa, você talvez vai retardar, né, o clique dele, porque se você tiver com o mouse lá do outro lado da tela, a função de clique dele é trazer, né, como se fosse o mouse ali e clicar. Então ele vai ficar puxando o seu cursor aí da tela. Então esse é um detalhe do programa, mas enfim, né, quando for usar algum tipo de programa, não somente esse, que automatize as operações, tem que ficar atento, né, e de repente ter um computador único e exclusivo para fazer isso. Você não fique mexendo nele para não atrapalhar, né, o seu operacional. Então a gente automatiza ele através desse detalhezinho aqui embaixo, onde a gente coloca a regra de coloração. E aí ele vai ficar lendo, comprando, né, e vendendo, de acordo com o que você estabeleça. Eu vou aumentar o gráfico aqui. Aumentou para vocês aí? Aumentou o gráfico? Eles aumentaram, parece que tinha cortado um pouco, mas aumentou. Deixa eu ver aqui. Agora colocou normal. Eu vou trabalhar com ele assim que é melhor. Então, o que acontece? Aqui a gente está vendo, né? O ativo que a gente está usando aqui é o mini índice. Ele está num 54 rencos, né? 54 rencos, cada box desse equivale, deixa eu ver aqui, equivale a 265 pontos. Então, cada box desse vai equivaler a 265 pontos que ele anda para cima ou para baixo. Quanto mais a gente diminui, né, e a gente percebe que a regra de coloração vai funcionando, né? E aqui o que eu falei para vocês, ó, essa linha verde que está aqui em cima é o preço máximo que ele atingiu no período, né? A gente vê que a máxima dele aqui foi lá no começo de abril. E depois a mínima vai ser essa linha vermelha, que ele vai traçar também, ele vai pegar a mínima do período. Então, se nós olharmos hoje dentro desse contrato futuro de mini índice, a mínima que ele atingiu aí foi aos 110.940 pontos. A máxima foi lá em 124.235 pontos. Então isso serve de parâmetro para a gente também. Saber se o mercado está se aproximando da máxima, da mínima, né? Porque aí a briga vai se tornar mais forte. Aqui a gente consegue ver as linhas, né, que a gente falou lá do suporte e resistência. Então o azul escuro são as resistências, o azul claro é o suporte. Ele tem aqui também, deixa eu só aumentar, os níveis de preço que nós falamos lá. O verdinho é o nível da compra e o laranja é o nível da venda. O branco é o nível que o preço está sendo negociado no momento. Aqui embaixo a gente tem o MACD histograma com uma configuração, né? Assim como uma média móvel exponencial de 23, que ela serve de parâmetro para nós também fazer aquela verificação, né, se o mercado está perdendo força ou não daquele movimento, né? Então a gente percebe aqui anteriormente, ó, no momento que ele deu a compra aqui no verde, ele continuou subindo acima da média móvel, né, até chegar a um determinado ponto que ele pegou e começou a perder força. Que jeito que ele mostra para nós essa perca de força?
começou a trabalhar abaixo da média móvel. Então, o risco aí, a probabilidade começa a se tornar de queda do mercado. Então, a gente precisa ficar atento a esse detalhe. Então, se a gente mudar ele para um renco, por exemplo, deixa eu só mudar aqui, de 14 rencos, né, a gente vai perceber que ele vai funcionar da mesma forma, né? E aí ele vai dar os pontos de entrada. E ele também vai plotar tudo igual ele plota, as linhas de tendência, enfim, tudo certinho, máxima, mínima. Vamos mudar ele para um gráfico de 4 rencos. A mesma coisa, tá vendo? Só que aí, o que acontece? As coisas começam a ficar um pouco mais divergentes, começa a aparecer algumas divergências. Por quê? Como a gente começa a baixar muito o tempo gráfico, aqui, por exemplo, ó, ele começa e os movimentos são muito rápidos, cada box desse aqui equivale a 15 pontos só, né? E aí ele começa a ficar um pouco atrasado nas entradas. Nesse caso aqui, ele deu uma entrada aqui, ele continuou verde, mas o mercado em queda. Então, isso daqui justifica um pouco daquela questão, né, da grande poluição de informações de um tempo gráfico menor. Eu ainda aconselho, né, trabalhar num gráfico de, por exemplo, 14 rencos, que é um gráfico com nível de informações um pouco mais seguras. Cada box aí anda 65 pontos, né? Então os movimentos são um pouco mais confiáveis, mas aí vai do risco que a pessoa quer assumir. Eu posso até, né, por exemplo, configurar, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu posso até configurar sendo um pouco mais agressivo no negócio, para ele mostrar para mim somente esse ponto aqui de alta do mercado. Eu posso fazer isso lá internamente, né? E aí cada um escolhe a forma que quer operar. Aí eu fico um pouco mais agressivo, digamos assim. Então ele vai mostrar para mim, né? Só vai pintar de verde esses movimentos de alta aqui, né? Mas aí o que acontece? Talvez você vai passar por um pivô aqui, né? E o movimento vai continuar normal. O que ele vai fazer? Ele vai marcar de branco a queda, e depois que ele começar a subir, ele vai marcar de verde. Também não tem problema, a gente consegue fazer isso, né? Mas o formato mais correto é quando a gente tenta pegar o movimento como um todo, né? E estabelecer um limite aqui, né? A hora que o mercado está tentando reverter, eu talvez saio, e mesmo assim eu consigo ter um lucro, enfim, estabeleço uma meta, eu quero ganhar somente 65 pontos ou 170, enfim, aí cada um vai definir a meta e trabalhar de acordo com o que ele vai mostrando, tá? Então, a funcionalidade dele é essa. Quando a gente parte, por exemplo, para o dólar, o mini dólar, ele também funciona normal. Aqui o mini dólar está em 4 rencos, por exemplo. Vamos mudar ele para 14 também. Ele vai funcionar igualzinho. Só que a gente tem que ter um discernimento que o que acontece? Quando a gente cria esses tipos de regra de coloração, por mais que a gente faça consiga estabelecer alguns pontos aí para ele não demonstrar, ele sempre vai mostrar alguns pontos, né, que provavelmente vão ser pontos aí de stop. Isso é normal. Talvez ele vai te dar uma entrada e você vai ser estopado, mas o que a gente tem que prestar atenção é nesses movimentos maiores aqui, ó. Talvez você vai ser estopado aí, a gente está em 14 rencos aqui, vamos ver quanto que vale cada renco aqui no dólar. 6,5 pontos, por exemplo, né? Você vai ser estopado aí em 13 pontos, talvez, né? Porque ele vai e volta, são 2 vezes.
Mas quando você pega um movimento desse grande, ó, você vai embora com ele. Você pode definir uma meta, sei lá, de 10 pontos, enfim, né? Cada um vai agir de acordo com o perfil de operacional no mercado. E percebe-se também, ó, olha aqui que legal, quando ele rompe essas linhas, né, aqui de suporte, resistência, que ele vem marcando aí ao longo do tempo. E realmente o mercado, né, ele tende sempre a andar depois da confirmação. Então a gente também tem que ficar esperto. Então se o mercado caiu aqui, o que ele tem para cima? Ele tem uma linha que era um suporte, por exemplo, igual aqui, que foi rompido. Então todo suporte ou toda resistência, uma vez rompido, eles vão assumir o papel contrário deles, né? O suporte foi rompido, ele vira uma resistência. A resistência foi rompida, ela vira um suporte. Então isso serve de parâmetro também para nós analisarmos, né, se o mercado vai ou não. O que ele tem de bloqueio ali pela frente. Então facilita bastante, né, enxergar esses pontos. Quando a gente passa para ações, por exemplo, né, ele também vai fazer da mesma coisa. Depende o formato, né, do padrão gráfico que você escolha. Aqui ele está em REM com o gráfico da Petrobras. A gente pode colocar no gráfico diário também, né? E ele vai fazer a mesma coisa. A gente pode colocar no gráfico de 5 minutos. Ele vai fazer a mesma coisa também. Então, é tudo questão de verificação. Então, ele serve para auxiliar. E aí vai de cada um, né, a forma que quer usar ele. Então, se quer colocar um outro indicador ou não, enfim, né, dá para estabelecer alguns padrões pessoal para se operar aí no mercado. E tem como fazer, né, a automatização dessas operações também. Então a gente precisa, lógico, não só ficar olhando nele, né, mas aplicar o estudo, né, aproveitar que ele traz alguns prontos já e verificar o que pode estar acontecendo. Eu ainda aconselho a gente ir para um período, né, um pouco maior, mas os menores também vão funcionar. Então percebe que aqui, ó, seria um momento de stop. Por quê? Porque não adianta a gente querer. O mercado vem numa tendência forte de queda. Ele vai te dar um sinal, né? Porque ele está obedecendo uma regra interna criada nele. Eu posso até tentar banir esses momentos aqui, mas ele com certeza, né, de acordo com o que a gente fez, ele vai pegar outros momentos que ele vai te estopar, porque, né, atendeu a regra, ele está entendendo que o mercado vai para aquele lado. Só que, como eu disse, junto o nível de especulação, enfim, tem vários outros fatores de notícia. Então isso vai fazer com que o preço ainda continue, né, e de fato não vá realizar aquilo que ele começou a indicar. Mas isso faz parte do processo. Lembrando, né, quando a gente consegue pegar um movimento desse, né, os stops que vão vir pela frente, eles vão ser de forma inferiores aos movimentos que a gente pega aí, tenta pegar os longos movimentos. Então, o objetivo do day trade, principalmente, né, o principal objetivo é explorar o movimento ao máximo. Agora, quando você fala de repente estar querendo ganhar 65 pontos só, então você não está explorando a modalidade day trade, você está explorando a modalidade scalper, que é aquela modalidade cujo objetivo é tentar tirar algum lucro de pequenos movimentos do mercado. Aí se torna um pouco mais arriscado, né? Por quê?
Porque quando você vai fazer scalper, você entra num movimento desse aqui, ó, vamos colocar os paviozinhos do REMPO. O preço ele vai se movimentar, tá vendo? Ó, ele se movimenta, ele faz uma máxima, depois ele cai, ele faz uma mínima, depois ele sobe. O preço vai se movimentar. Então, quando você entra para fazer scalper buscando um pouco movimento, você vai estar com um stop muito curto. Lembra que onde a gente falou, né? Se eu vou entrar num movimento aqui de alta, que seja, né? Aonde que eu vou colocar meu stop? No fundo anterior. Então, quando você faz um scalper, né? Se você procura ganhar poucos pontos, o seu stop também vai ficar muito próximo ao preço real ali. E aí ele provavelmente ele pode te estopar de uma forma bem tranquila, ele vai te estopar. E aí o mercado vai seguir na tendência que você enxergou corretamente, só que por você estar trabalhando ali com um stop muito curto, você ficou para trás e perdeu a tendência. Então, o day trade ele procura explorar ao máximo o movimento. Ele vai tomar stop? Vai, mas ele vai tentar pegar o máximo do movimento aí. E nessa situação, né, seja na alta ou na baixa, o stop dele vai ficar bem próximo ali ou, né, até em cima de forma exata no último topo e fundo anterior que o preço fez aí. Então isso vai dar uma sobrevida bem maior para ele no trade, né? E aí ele consegue ir. E ele pode ir, lógico, né, escalando o movimento, trazendo o seu stop de forma manual para cima e garantindo um lucro mínimo já. Eu entrei aqui, né, o mercado já andou 65 pontos para cima. Então o que eu posso fazer? Tiro o meu stop lá do fundo e carrego ele um pouco para cima. Andou mais um, aí eu vou mexendo no stop, eu vou gerenciando o stop até, né, onde eu conseguir. Ou seja, eu vou garantindo um lucro mínimo naquela operação. Lembrando que você não tem que tirar o stop do fundo anterior e levar diretamente para o fundo seguinte, né? Você tem que dar um espaço, talvez no ponto de abertura ali, porque a gente não pode esquecer, a gente está trabalhando com o mercado, são forças, né? Oferta e demanda. Algum momento alguém vai querer fazer uma força maior, de repente ele pode te tirar, né, com uma perca, sendo que o mercado está indo para cima. Então vamos tentar gerenciar isso aos poucos, ou esperou fechar um box, né, ou dois, você puxa um para cima, enfim, né, 2 para 1, e aí você vai gerenciando o negócio. Então a estratégia é essa, né, é operar com base aí na regra de coloração, levando em consideração esses pontos que ele marca no gráfico, tanto suporte como resistência, assim como o preço máximo e o preço mínimo que foi atingido no dia, né, ou, né, a máxima que ele fez ou a mínima do determinado período. E ele também serve para qualquer tipo gráfico, aí, qualquer tempo gráfico que você queira utilizar e até mesmo para qualquer ativo. Então ele é bem dinâmico. Aí vai depender da agressividade de cada um, né, em estabelecer o operacional aí para operar, tá?